Esse ano foi rindo de inverno. Esse aqui é o leito do rio, a ribanceira e o leito do rio. Totalmente seco. Não correu água. Aliás, correu um pouquinho no mês de março. Início de março e só. Só areia e mato. E a ribanceira. A altura que o rio consegue chegar, quase 3 metros de altura, quando corre água. Cupim de barro, às vezes, a abelhinha melípona, a abelha sem ferrão, faz ninho neles. E o normal da água passar, as marcas aí na pedra. Eu vou ali naquela pedra, que é a morada dos mocóis, para ver se consigo filmar algum. Por enquanto, nenhum mocó por aqui. Perigo aqui não. Beira da trilha. Ortiga braba. Isso queima. Umas 3 a 4 horas de coceira braba. Vamos ver se tem alguém. Algum mocózinho por aí. Tudo escondido. Com medo de mim ou da chuva. Não lembro o nome desse passarinhozinho. Penagem marrom avermelhada. Da cor da casaca de couro. Mas não é. E eu não lembro o nome deles.
Vamos seguir em frente. Tuinho. Mas milagre do sertão. Apenas deu uma chuva aqui forte só no mês de março. Mas, mesmo assim, ainda tem água no leito do rio. Na parte mais baixa, infiltra na areia, nos bancos de areia em cima. E sai aqui embaixo, ó. O banco de areia é todo úmido ali. Essa parte escura aí. Umidade. Sustentada pela raiz das árvores. Que beleza. Escutem o silêncio. Que maravilha. Vou desviar um pouco do leite que está pedregoso. Vou por esse caminho aqui, essa trilha de areia. Para quem não se liga muito no que é você introduzir uma espécie exótica no ambiente, a algaroba veio para cá, para o Brasil, principalmente para o Nordeste, na metade do século XX, mais ou menos 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje, se não cuidar, ela toma conta de tudo. A raiz dela vai longe, sugando água, se plantar perto de casa, quebra cisterna, tudo. Cacimba cavada aqui para o gado beber. Aqui um pedacinho, por exemplo, tudo isso aqui é algaroba. Mas ali na frente, tudo que vocês estão vendo aqui em linha reta, aqui na minha frente, ali é algaroba. Ou seja, o gado, as ovelhas, os bois comem a vagem, defecam a semente e vai espalhando. Não é só o gado não, também alguns animais silvestres. Aí, ou seja, não nasce mais nada. As plantas nativas não têm a mesma capacidade dela de raiz profunda, busca água, então elas secam muito na época da seca, desidratam, não conseguem crescer igual a algaroba. Aí o que acontece é isso. Uma planta exótica vai tomando espaço das plantas da fauna, da flora do local. Da mesma região da Índia que veio a algaroba, há cerca de 30 anos, trouxeram nim indiano. Estão plantando como árvore ornamental. E está do mesmo jeito. Se tiver um pouquinho de água, os passarinhos comem o fruto, largam a semente, e a semente que cai por perto, ele vira praga, pior do que a algaroba. E tem menos serventia aqui, no caso, para o sertanejo nordestino, do que a algaroba. Que a algaroba, a madeira é de primeira, serve para fazer cerca. Isso aí, ó. Já tem uns 15 anos e tá aí, intacto.
Aqui também na minha frente, essa pequena aqui, ó, é uma algaroba nascendo. A madeira da algaroba é de lei e a vagem dela tem muito açúcar e algumas vitaminas e minerais. Engorda muito o gado, principalmente ovinos, mas também serve para os bovinos, colocar junto com a ração na forrageira. Uma toca de algum bicho cavou aqui, ó. No caso, o ninho tem pouca serventia. É mais como defensivo na agricultura orgânica, que ele é tóxico para a maioria dos invertebrados. Alguns insetos. A formiga, a cortadeira, a saúva, tá cortando ele. Aí ele não mofa, mas também não faz mal para você. Que a formiga, a saúva, ela se alimenta do fungo, de um fungo que só existe por causa dela, e ela só come esse fungo, que só nasce e cresce nas condições ideais que a formiga, saúva, cortadeira, faz no formigueiro dela, que é as condições de temperatura, umidade, luminosidade. Esse fungo só se desenvolve nessa condição de temperatura, umidade e luminosidade dentro do formigueiro. Então a formiga cria o ambiente ideal para produzir o alimento dela, e esse fungo só existe por causa dela. E ela só se alimenta desse fungo. Então ela corta o ninho e leva o ninho. O ninho não mofa, a folha do ninho, porque é um antifúngico muito bom. A maioria dos fungos não resiste ao ninho. É usado na agricultura orgânica justamente para combater fungos e também algumas bactérias até. Então, o que acontece é que se ela levar para o formigueiro todo, o formigueiro vai acabar morrendo de fome, porque não vai ter o alimento dela, que é o fungo. Mas ela leva para algumas partes do formigueiro, aí, como não mofa, ela continua levando e vai cortando o ninho. Aí isso aí é uma das coisas. A abelha também. A abelha vem para a flor do ninho, pega o néctar, e aquele mel que ela faz fica um pouco tóxico para ela. Acaba morrendo algumas abelhas, não todas, né? Mas como ele é tóxico para invertebrado, a abelha também sofre. E o ninho se espalhando não vai ser uma coisa muito boa não para o sertanejo nordestino não. Mas já tem aí, a gente acha ninho aí no meio de um local assim de rio, assim, leito de rio como esse, que a água acabou levando a semente e acaba brotando. Já está se espalhando já. E daqui a 20, 30 anos o ninho vai ser uma praga muito maior que a algaroba. Tá aí, ó, só a algaroba aí na nossa frente. E com menos utilidade. E a algaroba, a madeira, é um carvão de qualidade, estaca de qualidade, até para construir estruturas de cobertura para gado, cocheira rústica, casa de taipa. A algaroba, a madeira resiste muitos anos enterrada no chão, quando você finca. E ela chega a um diâmetro de 30, 40 centímetros. Um morão feito de algaroba de 30, 40 centímetros. Você botar numa porteira, esse morão vai durar 50 anos fácil, fácil. Então, o ninho não. O ninho, apesar de ser tóxico para os vertebrados, ele acaba, não sei se é cupim, que tipo de cupim que acaba degradando ele. Então o ninho não serve, a madeira do ninho serve para isso. A madeira do ninho serve até para outras coisas, né? Mais ou menos, desde que esteja protegida dos intempéries. Ela é uma madeira que serve para fazer algumas coisas. Mas é isso aí. Eu saí com o intuito de filmar os mocós, não vi o mocó, acabei dando a volta. Isso aqui, quando eu estou andando, é tudo leito do rio. Devido a não ter chovido, ó, cresceu
capim. Esse matinho aqui chama merlosa. É um mato pegajoso, ele tem tipo um melaço nele. Mesmo assim, os animais não comem ele. Já esse capinzinho aqui é ótimo. Mas tá aqui, ó, o leito do rio. Seco. Ano ruim de inverno, não choveu nem 350 milímetros aqui. Vou encerrar porque o objetivo eu não alcancei.